Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Hoje, terça-feira, 28 de julho de 2026. E cá estamos para as novidades, não é? Políticas da nossa Todd City. Gente, é impressionante como Todd City é uma vila pitoresca quando o assunto é política, não é? Esta é a vila da piada pronta. E eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre os bastidores da política, não é? E eu gostaria de começar aqui falando que sábado agora, 1º de agosto, acontecerá a convenção estadual do PT Bahia, né? Vai acontecer lá no Parque de Exposição de Salvador, na Avenida Paralela. E a partir das 9 horas, com início oficial às 10 horas da manhã, e está confirmada a presença do presidente Lula. Normal, no jogo democrático, faz parte este período, os eventos, cada um quer fazer a sua festa da melhor forma possível. Semana passada, eu e uma pequena delegação daqui também estivemos em Salvador para a convenção do PSOL e a confirmação e lançamento, não é, da chapa Ronaldo Mansur e Meire Dias para governo de estado. Ok, mas o que me chamou a atenção aqui foi o que eu vi hoje, assim, né? Quase que uma surpresa, mas nem tanto, no perfil oficial de Todinho, né? Ele postou um card divulgando a convenção. Aí tá escrito assim o texto: é hora de reunir o nosso time e mostrar a força de quem acredita no trabalho que transforma a Bahia e o Brasil. Ah, tudo bem, tranquilo, nada contra. Mas aí eu olhei a foto, aí a foto tá assim, começa com Rui Costa, depois Gero, no centro da foto, a grande persona, não é? Nelson Portela. Aí depois vem Lula, depois vem Wagner. Gente, é impressionante como esse cara é um cara de pau. Parece que esse menino foi criado com mamadeira de leite de peroba. Primeiro que ele, claro, ele tem um PT de aluguel aqui, ele tem que assumir as candidaturas dele, a questão não é essa, mas é assim, é como eles reúnem o time de Lula quando é para tirar vantagem por conveniência. Né? Porque quem deveria estar divulgando a convenção era o partido, o presidente do partido, senhor Alcégio, senhor Jamon, mas segura o partido para fazer as vontades de Todinho, né? Então Todinho deita e rola. Então Todinho está na foto como a imagem principal dessa convenção. Eu diria que Jerônimo que se segure, porque aguentar Rui e Wagner no palanque para Jerônimo já é um esforço enorme. Se brincar, Nelson assumiu o lugar de Jerônimo. Bem, né? E fica evidente como é o jogo dos partidos de aluguéis. E aí, meus queridos e as minhas queridas, se o PT local e o PT da Bahia está neste nível, imagina os outros partidos das outras ratazanas que tem por aqui. É a degradação da política, né? O cara é muito cara de pau mesmo. Agora ele vem para cá com este jogo de time de Lula, não é? E eu fico me perguntando, não é? Você precisa de Todinho para votar em Lula? Porque o fenômeno eleitoral é o seguinte, é Lula que
elege Jerônimo, que elege senadores e que elege inclusive alguns prefeitos, né? Mas Nelson pensa que ele tem a franquia de Lula, que Maracás dará votos a Lula por conta do seu esforço e do seu trabalho. Eu te pergunto, não é? Você que vai votar entre Flávio Bolsonaro e Lula, e que já deve ter o seu posicionamento político, não é? Independente de candidato a prefeito ou prefeito aqui de Maracás, você precisa de Lió, de Tunga, de Caixa 2, de Nelson, de vereador para votar em Lula? Não. Não é? Então, os caras colam para levar vantagem. Não é? E é preciso que Nelson saiba que ele não é dono dos nossos votos. É preciso que Nelson saiba que o seu desgaste e a sua impopularidade aqui em Maracás favorece, inclusive, ao próprio Grampinho e Zé Saqué. Ô Nelson, para de masturbar no pau dos outros. Oh, meu Deus do céu, esse povo não sai da adolescência e nem da puberdade. Tá na hora de ter maturidade política. Aliás, não, tu já tá finalizando a carreira. Tu vai para escanteio mesmo, deixa quieto. Morre assim, fica quieto. Se tu nunca prestou, tu não vai prestar agora. Agora eu gostaria de saber de tu, Nelson, se tu pensou em ser o time de Lula quando revogou a eleição de professores aqui na cidade, contrariando todas as regras e orientações do partido, né? Pelo menos na esfera nacional e da sua história. Né? Tu agiu como um carralista, né? Tu pensou em time de Lula, tu pensou em time de Lula na luta pela escala, pelo fim da escala 6x1, tu não abre a boca para dizer nada, e não adianta tu mandar Gilmarzinho fazer isso, porque Gilmarzinho é bolsonarista, se brincar tá doido para ir pro palanque de ACM Neto e Zé Saqué, né? Tu pensou no time de Lula, na campanha que vem acontecendo, não é? Há mais de um ano, pela taxação dos trilionários. Não é? Tu pensou, tu deu alguma nota, tu fez algum card quando a discussão da dosimetria e do favorecimento disso para Bolsonaro estava no auge? Tu se posicionou aqui dizendo que era do time de Lula? Não. Isso quem fez a gente, quem fez isso aqui, minimamente Maracás, fomos nós do PSOL. Né? Porque senão nem ouvir essas palavras por aqui se ouviria. Tu pensa no time de Lula quando tu mantém 27 milhões de contratação de terceirizadas e até agora tu não dá sinal nenhum de como tu vai estruturar concursos para limar essas sanguessugas que vivem se fazendo do dinheiro público e vocês construindo curral eleitoral, né, para ter eleitores na mão, comprando voto para vocês, para os caras não morrerem de fome, prometendo emprego, gasolina, remédio de abacuato. Né? Aí tu não pensa no time de Lula, tu não pensa em orçamento participativo, tu não pensa em organizar audiências públicas com a comunidade para resolver questões sérias. O Nelson vai trabalhar, vai cuidar da educação e da cultura que está se perdendo. Nós já estamos com quase metade do nosso alunado PCDs nas escolas e agora a gente ainda está nas enrolas de como lidar com esse fato. Vai trabalhar, Nelson, não é? Bem, mas depois que a gente falou aqui do sujo, vamos falar um pouquinho também do mal lavado. A convenção do PL de lançamento de Flávio Bolsonaro, que aconteceu essa semana, também foi um show de horror e um show de ausência. Faltou toda aquela galera ruim do Centrão, né? De Michele a Malafaia. Os amigos, tipo Nicolas, Caiado, Zema, Renan Santos, ninguém.
Ninguém participou. Aliás, Caiado agora começa até a botar uns apelidos em Netinho, não é? O que estava presente numa candidatura que vem se derretendo foi uma IA, não é? Construída com uma fala de Bolsonaro que já caiu de cheio nas contradições e na ofensa da própria Constituição e já coloca o Supremo Tribunal Eleitoral em xeque. Fora isso, um vídeo e uma mensagem de Netanyahu, lá de Israel, falando aquelas barbaridades, sendo ele um dos maiores genocidas dos últimos tempos. E a presença de Milei, presidente com 30% de aprovação da Argentina, que vem desgraçando o país, que veio dar pulo, segurar uma tesoura na mão para dizer que é o rei dos cortes e fazer dancinha de toque-toque, xingar o próprio STF e xingar o presidente do Brasil. Como é que uma autoridade, um chefe de Estado, vai num outro país dar um show de horror desse? Não é? Seja lá quem fosse o presidente. Não é? Então, é o naipe de como está sendo a campanha de Flávio Bolsonaro, que a cada dia vem ali se perdendo, porque para essa gente, não é? Deus é Trump. Não é? A pátria é a bandeira norte-americana e família é a família dele, a família do pai, dos interesses do pai, não é? E da prosperidade da milícia. E aí eles fazem o que quiser. Flávio tem muito voto, mas é o voto do ressentido, aquele incapaz de fazer uma avaliação política, econômica, social do seu próprio país e independente de quem fosse o candidato, fosse contra Lula, votaria. É o voto do ressentido, daquele que não teve a oportunidade de se transformar nem curar as suas mágoas. Diante de tudo que esta família vem fazendo, inclusive a taxação que o país está sofrendo pela segunda vez e o entreguismo das nossas matérias-primas, sobretudo as terras raras, para Trump, porque querem pegar o país e dar na mão, não é, do maluco beleza lá norte-americano. Caiado, Zema, Renan Santos, ACM Neto, Zé Cocá, boca costurada. Não é? Porque eles ou pensam igual ou estão de olho no eleitorado bolsonarista que numa possibilidade de segundo turno correria todos para eles, né? E fortaleceria esta direita entreguista. Não é? Então, a gente fica assustado com o nível da coisa. Enquanto isso, a ACM Neto e Zé Saqué ficam brigando com as suas mídias marrom para mostrar na disputa eleitoral qual palanque tem mais prefeito do interior da Bahia, se o dele ou o de Jerônimo, né? Brigando para mostrar uma penca de gente ruim, a exemplo do daqui, não é? Para dizer que tem força eleitoral, como se nós fôssemos votar para governador e para presidente por conta de um prefeito. As pessoas votam por interesse muito próprio, não é? E também num festival de invenção de dancinhas e passeatas, como se Netinho, o Grampinho, fosse uma pessoa popular e de bom tom entre pobres cidades pequenas e o interior da Bahia. Não é? Ele consegue ter uma força na cidade de Salvador, porque ali existe uma elite que está desde a chegada das caravelas e que não admite ter perdido a hegemonia do controle político na Bahia. Comandaram a Bahia por mais de 40 anos e morre porque o PT está numa hegemonia de 20 anos. E como eu sou daqueles que não suportam hegemonias, também luto e falo com propriedade, né? Que não voto para ACM Neto e muito menos para Jerônimo. Graças a Deus, o PSOL formou candidatura. Bem, enquanto isso, Netinho e Cocá fala sequer
daquilo que eles criticam o próprio PT, que é a questão da segurança, da violência, né, do domínio do narcotráfico, de milícias, não é? E da regulação da saúde. Nós saímos, não é, de uma Bahia da era ACM, com Paulo Souto, César Borges, onde regulação era chamada de fila da morte. A minha mãe morreu nesse estágio, né, de ter que enfrentar a fila da morte na Bahia. Eu tenho aqui todos os relatórios e está tudo muito vivo na minha mente. A questão é o que é que esta gente vem fazendo e dizendo para mudar essa realidade? Nada. Mas eles se acham o melhor para a Bahia.